Olá, amigos. Tudo bem? Bom ter vocês aqui com a gente de novo. Hoje a gente sabe que a África foi palco de vários reinos, grandes reinos e grandes impérios, né? Reinos e impérios que sempre apresentaram uma grande diversidade cultural, uma grande diversidade política, uma grande diversidade econômica, religiosa. Eu separei alguns deles aqui para vocês, né? Por exemplo, na antiguidade, claro, o destaque fica para a civilização egípcia, que todo mundo conhece naturalmente, mas também para a chamada civilização cuxita, ou reino Cuxi, que se estabeleceu na Núbia, que também era dirigido por faraós, os chamados faraós negros. Na Idade Média, por exemplo, e na Idade Moderna, ao longo da Idade Média e da Idade Moderna, a gente pode destacar aqui os reinos de Gana, o reino dos Iorubás, de Benin, o reino do Congo, tá? E os grandes impérios, né, do Mali e Songhai. Então, hoje a gente sabe que já encontra em alguns livros, inclusive livros didáticos, hoje, até por força de lei, destacam a história do continente africano e dos reinos e impérios africanos, ou seja, das civilizações africanas. Porém, nem sempre foi assim. Ao longo do século XIX, a gente pode dizer até o final do século XIX, houve um verdadeiro esquecimento. Na verdade, não foi esquecimento, né? Foram ignorados aspectos muito importantes da história da África, ignorados propositalmente. Tá? Foram ignorados principalmente pela historiografia preconceituosa, né, eurocêntrica dos historiadores do Velho Mundo. Isso aí é inegável. Existia, na verdade, um grande preconceito racista, a gente pode dizer assim, dos estudiosos europeus em mergulhar realmente a fundo na história da África. É como se os povos africanos eles não fossem dignos de terem criado uma civilização ou civilizações. É como se eles fossem meros sujeitos, ou melhor, meros objetos e não sujeitos da sua própria história. É como se a África não tivesse nada de história para mostrar. Eu separei até aqui um fragmento que eu queria dividir, que eu queria mostrar com vocês, de ninguém menos do que Hegel. É esse mesmo que você está ouvindo, o grande filósofo Hegel. Ele diz assim: a África não é uma parte histórica do mundo, não tem movimentos, progressos a mostrar, movimentos históricos próprios. Sua parte setentrional, ou seja, norte, pertence ao mundo europeu ou asiático. Aquilo que chamamos de África é o espírito ahistórico, né? A expressão dele. O espírito não desenvolvido, ainda envolto em condições naturais e apenas no limiar do mundo. Palavras de Hegel. Como se explica, né, esse racismo pseudocientífico que durou tanto tempo, né, e se estendeu aí até o início do século XX? A gente pode dizer que até pelo menos 1920, porque daí para frente a coisa foi mudando. Além desse preconceito, né, desse racismo, conforme a gente disse, pseudocientífico, pseudo-antropológico, poderíamos dizer assim, havia uma outra desculpa. A desculpa que não haviam documentos, fontes escritas sobre a história africana. Então, esse foi um argumento usado durante muito tempo. Ao longo do século XX, já depois de 1945, 1950, vamos colocar a segunda metade, essa coisa começou a mudar. E a mudança foi decorrente principalmente de pesquisas sobre a história oral, né, as narrativas orais do povo africano, né, da tradição oral dos povos africanos de relatarem, contarem as suas histórias de geração a geração. Um exemplo que a gente tem, né, que ainda existem, eram os chamados griots, né, os griots do antigo Império do Mali, que ainda existem. Quem eram os griots? Quem são os griots? Homens que andavam e andam centenas de quilômetros contando, né, para as outras pessoas a história dos seus reis, dos seus
antepassados. Então, os historiadores trabalharam em cima da tradição oral, né, da história africana. E com isso foi possível resgatar uma boa parte da história desses reinos e impérios africanos que existiram desde a antiguidade, né, ao longo da Idade Média e durante também a Idade Moderna. Então foi só a partir daí que a coisa começou a mudar. Mas a verdade é que ainda há muito a ser feito para se recuperar de forma satisfatória a história da África. É isso aí, gente. Curtiu o vídeo? Se você curtiu, como sempre a gente pede, deixa aí o seu comentário. Já se inscreveu? Se não se inscreveu, aproveita agora, tá? É bom que você fique sempre atento às nossas novidades. Não esqueça de ativar as notificações. Um grande beijo, um abraço polis para vocês e até o nosso próximo vídeo.